pela graça e por esse poder divino. Eu quero aqui compartilhar com vocês. Antes disso, queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Eu acho que não, né? Que pena. Porque a gente sempre tem a oportunidade, né, de compartilhar, sobretudo para alguém que ainda não conhece sobre o Evangelho, mas a gente faz isso também de uma maneira no nosso dia, no nosso dia a dia, né? Só um minutinho, está dando um conflito aqui no meu, para botar aqui o horário, enquanto ele vai ajustando aí o microfone aqui. Hoje nós queremos continuar compartilhando de um tema que, embora recorrente, mas extremamente necessário, atual, e que a gente precisa saber que o nosso Senhor, deixa eu abrir aqui, desde sempre, diga comigo, desde sempre, Deus está, sabe, desde a queda do homem, Deus está reposicionando o homem para um propósito. Isso não aconteceu só quando Jesus veio a essa terra. Muitos de nós às vezes nos equivocamos, até usamos a expressão do seguinte, que o Antigo Testamento era a lei e o Novo Testamento é a graça. A graça sempre teve em todo tempo, em toda a vida, irmãos. E a lei, ela era uma figura, e ela veio para mostrar claramente que nenhum homem poderia cumprir a lei. Ninguém foi capaz. Mas ela mostrou, e ela apontava para um propósito. Diga comigo. Esse negócio está tocando no meu bolso já, um alarme aqui. Já acabou? Tem que lembrar que hora que eu comecei, porque eu olho várias vezes, eu não sei como se chama isso. Então, só para... Não precisa não, acho que agora, qualquer coisa, meu relógio, você vai me... 30 minutos a 40 minutos. Tem um delay, né? Mais de eu, né? Então diga comigo, desde a queda de Adão e de Eva, o Senhor está reposicionando o homem ao seu plano de eternidade. Logo poderíamos dizer o plano original. Diga, Deus tem um plano original. Logo tudo que não é original é o quê? Falso, mentiroso. E Deus desde sempre, desde a eternidade, de um plano original de eternidade para mim e para você. E por isso nós precisamos entender que Deus, desde a queda de Adão e Eva, porque ali foi quebrado, e obviamente não foi da parte de Deus, essa quebra desse pacto, desse contrato, dessa aliança, foi da parte de Adão e de Eva, e Deus tinha mostrado claramente, isso, glória, agora eu vou. E Deus tinha mostrado claramente para Adão e para Eva que eles podiam naquele jardim, diga jardim, diga Éden, lugar de prazer, lugar de deleite, eles podiam fazer qualquer coisa, eles só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer da árvore da vida todo dia, eles provavam da vida todo dia, e Deus falou, só dessa não. Pois bem, o homem foi lá e provou. Sua parceira, o homem. E desde então Deus está tentando reposicionar o homem para o lugar que é de origem, o lugar de propósito. Diga, reposicionados.
Diga reposicionados. Para que você precisa ser reposicionado, meu irmão? Porque você foi chamado para dar destino para as pessoas. Você foi chamado para dar direção às pessoas. Você foi chamado para que as pessoas entendam qual é o propósito. E nós não podemos nos equivocar achando que o propósito é só comer, beber, se alegrar. Isso faz parte, isso está dentro do propósito. Mas existe um propósito maior, que é um propósito de destino, propósito de direção. Amém? Quantos entendem o que eu estou falando? E eu queria hoje falar com vocês. Eu não vou fazer uma leitura expositiva. Eu não vou pegar um texto específico, mas eu quero falar para você de uma construção de eventos proféticos. E talvez você me pergunte, Sérgio, toda hora o nego fala, cante um louvor profético, cante alguma coisa profética, é um monte de profético. E às vezes a gente não entende o sentido literal do que é uma ação, um evento profético. Vem da ideia de profeta ou profecia, atitudes proféticas. Diga comigo, atitudes proféticas. Você foi chamado para ter atitudes proféticas. Você foi chamado para antever o futuro. Diga antever o futuro. Mas você não é um adivinho. Existe uma diferença, embora, porque ficou muito no sentido, né, pejorativo, adivinhar. E adivinhar não é coisa de que crente precisa ou deve, mas antever pelos sinais, antever por aquilo que já foi colocado, aquilo que já foi mostrado. Como é que os profetas sabiam? Porque estava escrito. Diga assim, porque estava escrito. Deus deixou a palavra, Deus deixou a Torá, Deus deixou os ensinamentos para guiar um povo, e é por aqui que eu vou. Então, dentro desses eventos proféticos, o que é antever o futuro? Que contém profecia, logo palavras proféticas. A Bíblia é cheia de palavras proféticas. A Bíblia é cheia de eventos proféticos. Significa isso, Sérgio? O que prevê, o que prediz. E logo depois da queda de Adão e Eva, nós podemos ver Deus reposicionando o homem para um propósito, e ali nasce a família de Adão. Dentro da família de Adão, Deus dá uma nova semente, chamada Sete, e ali começou uma nova construção, até chegar a um homem chamado Abrão. Diga Abrão. Diga Abrão foi chamado para um reposicionamento. Como assim, Sérgio? Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 12, verso de 1 até o 4. Ora, disse o Senhor a Abrão. Ele ainda era Abrão aqui, não Abraão, ok? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que o quê? Te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E já já eu vou mostrar para você que isso aqui é um texto profético. Gênesis capítulo 12, verso 4 diz: partiu, pois, Abrão, como que lhe ordenara o Senhor. Tem uma vírgulazinha e diz assim: e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Diga Harã. Onde é isso, gente? Isso é localizado no norte da Mesopotâmia. Os povos mesopotâmios eram politeístas. Significa, eles tinham muitos deuses. Só que Deus está chamando um homem para sair de uma cultura pagã. Os pais de Abrão eram
eram pessoas que adoravam outros deuses, tinham outros senhores. E Deus chama esse cara e diz: sai da tua parentela. Deus vai reposicionar você. Deus vai tirar você de um lugar que aparentemente pode ser assim, mas que lugar, sabe? Não tem como Deus me tirar desse lugar. Deus tem como tirar você desse lugar e levar você para um lugar que, além de você ser abençoado, você vai ser um abençoador. Amém? Então Deus pega esse homem chamado Abrão e fala para ele sair da casa do seu pai, da sua parentela, da sua terra. E esses deuses, que eram deuses, muitos politeístas, de muitos deuses, cultuavam diversos deuses ao mesmo tempo, muitos relacionados à natureza. Por exemplo, Anu era considerado o deus do céu. Isra era a deusa da fertilidade do amor. Você vai vendo que esses nomes vão mudando em todo o processo da Bíblia, com outros nomes. Até os nossos dias ele tem outros nomes. Tem Deus da fertilidade nos nossos dias com outro nome. Enlil era o deus do ar. Shamash, com SH no final, a divindade do sol e da justiça. Significa um povo pagão, ou que tem uma religião em que crê em, ou que adora vários deuses. Daí vem a ideia de um povo pagão, de rituais pagãos. Esse lugar, essa região é localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Talvez, Sérgio, por que você está falando isso? Porque está na Bíblia, olha lá, início de Gênesis. Atualmente, a barca, você sabe que lugar é? A Mesopotâmia? Sabe não? Um lugar bem tranquilo, chamado Iraque, Irã ou a Jordânia. Você está acompanhando algumas coisas nos nossos dias? Tranquilo não é essa área, não é? Deus chamou Abraão desse lugar. Existem muitas pessoas nesses dias sendo chamadas. Deus está despertando muitas pessoas de todos os cantos, de todos os povos. No meio dessa confusão toda, Deus chamou Abraão. Deus vai chamar você no meio de um caos que você possa estar vivendo ou que você já viveu. Quantas pessoas aqui já saíram de caos? De caos. Deus te arrancou de lá, da desgraceira. Tem vários tipos de desgraceira, amém? Da cachaçada, da prostituição, das drogas X, Y, Z, coisas que te arrebentavam, coisas que arrebentavam tua casa, tua família, teus pais, se você era casado, tua esposa, teus filhos. E Deus te trouxe desse lugar, te arrancou, melhor dizendo, desse lugar, para te reposicionar para um lugar, para falar com poder e autoridade que Jesus é aquele que te reposicionou para um lugar aonde você agora pode dar direção e destino para as pessoas que não têm. Amém, irmãos? Você pode, você deve. Eu também posso, também devo. E a Bíblia vai afirmar porque esse lugar entre os rios Tigres e Eufrates, que abarca esses lugares que eu falei para você no Oriente Médio. Seu nome tem origem grega, significa terra entre os rios. Os povos que habitavam durante a Antiguidade Oriental foram os sumérios, assírios, babilônicos e os acádios. Se você ouviu um pouquinho da história de que algumas pessoas que são muito estudiosos, você vai ver, caramba, eu vou parar de ficar ouvindo bobagem para tudo qualquer lado e ouvir gente que conhece de geopolítica, que entende claramente o que aconteceu, da onde que nasceu isso, e aí a gente fica ouvindo, as narrativas, de tantas mídias que só produzem desgraceira. Porque tanto Israel como os palestinos,
Existem conflitos e não é de agora, isso estava profeticamente escrito. Aonde está isso, Sérgio? Está escrito que aquele filho que Abraão teve, aí ele já é Abraão, com a escrava chamada Agar, ele teve um filho. Como se chamou o menino que ele teve? Ismael. E a Bíblia é clara que Abraão não queria ter uma relação com a escrava, mas sua mulher, como chamava a mulher de Abraão? Isso, escola dominical. Sara disse: eu sou alguém que tem o meu útero trancado, fechado, e eu não aguento mais ficar sem filhos. Eu vou te dar a minha serva e você vai se relacionar com ela e ela vai gerar um filho para mim. E se você for olhar o contexto, você vai ver que Abraão, ele relutou, mas ele aceitou. E quando aquele filho daquela mulher nasce, olha os caminhos proféticos sendo construídos. Deus falou que da semente de Abrão, Deus ia fazer dele o que? Uma bênção para todas as famílias O filho da promessa era Ismael? Sim ou não? A ponto de Abraão querer colocar o Damasceno, que era seu servo, para, já que eu não consigo gerar nada, eu vou liberar sobre a vida desse homem aqui para que ele possa suscitar descendência. E Deus disse: não vai ser o Damasceno. Você lembra quem é que Abraão levou com ele? Diga Ló. Chegou um momento que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam tendo conflito. E Abraão entendeu que precisava se separar do seu sobrinho Ló, pelo qual ele também tinha expectativa: se não tiver ninguém, eu tenho descendência, eu tenho família. Está prestando atenção como que a gente vai fazendo um evangelho? Nós vamos construindo nossas narrativas e esquecemos que tem profecias que vão se cumprir e já têm se cumprido. Até o momento que Deus então chama Abraão, e ali em Gênesis capítulo 12, Deus começa a fazer um concerto e reposicionar Abraão para um lugar. E aí ele entende que não vai ser o Ismael, o filho de Agar. Mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Provavelmente não hoje, mas não era o filho da escrava, era o filho da promessa. Diga: tem filho de promessa. Tudo que você colocar que não é filho da promessa vai ser um roubador na sua vida e vai ter luta e guerra. Sabe quem é a descendência de Ismael, gente? Esse povo aí que a gente está falando. E a Bíblia diz que eles seriam poderosos. Amém? Eu não estou falando de grupos de extermínios. Como se fala isso? Terroristas. É outra coisa. Ouça melhor, busque melhor, se informe melhor. Não tem nada a ver com isso. É óbvio que tem gente morrendo inocente na Palestina, sim ou não? Teve gente morrendo, gente inocente em Israel, sim ou não? Diga: existem extremistas em Israel e existem extremistas na Palestina, na Jordânia. Existe, gente. Nós não podemos dizer, porque às vezes a gente ouve um negócio assim: não, Israel é sempre certo. Não, nem sempre Israel foi certo, porque existe gente que está lá dentro, que tem pensamentos que também não são corretos, mas Deus tem um pacto com a nação de Israel, sim ou não? Existem coisas que eles não conseguem explicar, como com um número mínimo de guerreiros eles podem ganhar, como foi, eu acho que na guerra dos 6 dias. Eles eram muito menores, e como é que eles prevaleceram? O Senhor lutou por eles. Tem uma promessa, amém? Mas também tem sobre você uma promessa. Você é Israel de Deus nessa terra. Você foi enxertado, amém? Você é um gentio que foi enxertado. Deixa eu continuar. Gênesis 12, verso 2 diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo: essas promessas, ou melhor, essa promessa
está fundamentada. Diga no descendente. Diga descendente. E não nos descendentes. Como assim, Sérgio? Que descendente é esse, Sérgio? É um só, diga, é um só. Diga, Jesus. Como assim? Mas não era o filho de Abraão, Isaac? O filho da promessa? O filho da promessa é só para construir o caminho profético. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 16. Essa promessa não está baseada diretamente a Isaac como filho de promessa, como filho da promessa, mas ao seu descendente, na descendência da semente, Jesus. Desculpa, isso não é o versículo. Fiz uma explicação antes do versículo. Verso 3, verso 16 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, diga, descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é o quê? Cristo. Irmão, por isso você, quando lê a palavra, você precisa olhar tudo que está, desde Gênesis a Apocalipse, tudo está fazendo assim, ó, Jesus. 1 Coríntios capítulo 3 diz, Paulo vai ensinar, diz assim, não ponha outro fundamento no qual não seja Cristo. Aí ele diz material de pau, de ferro, de feno, pedras preciosas. O fundamento é Cristo, diga, o fundamento é Cristo. Diga, esse é o descendente. Amém? Olha o que diz João capítulo, verso 12, versículo 24 e 25. Só olhe, não precisa, só ouça, por favor, não precisa abrir. João 12, 24 diz assim, em verdade vos digo. Para que duas verdades, gente? Uma verdade basta, sim ou não? Em verdade vos digo. É Deus sempre nos chamando para nos reposicionar, nos fazer entender, tipo, preste atenção. Talvez na nossa linguagem, fica ligado aí, velho. Está distraído demais. Você precisa saber dessa verdade. Você não pode ser enganado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele, mas se morrer, produz muito fruto. Verso 25. Quem ama a sua vida, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Você quer saber quando a sua vida começa? Quando você morre. Não tem como você produzir para Deus se você não morrer. Só produz quem morre. Mais uma coisa paradoxal, como é que pode? E ele vai explicar, no início do versículo 24, ele vai dizer, olha só, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito. A semente de Jesus morreu ou não morreu? Mas é através da morte que se multiplica muita vida. Você quer fazer que o Evangelho, Jesus, ele possa ser multiplicado na sua vida? Quantos querem? Quantos são sinceros? Diga eu quero. Diga eu quero. Seja sincero, se você não quer, em algum momento ele vai te achar. Amém? Ou você vai achar ele. Ainda que seja num tribunal. E eu espero que você não espere o tribunal para fazer isso acerto. Porque o problema não é o seu pecado e o seu erro. Diga para o seu irmão, o problema não é seu pecado e o seu erro. Diga mais uma vez, o problema não é o pecado e o seu erro. O problema é a graça que a gente rejeita. Não rejeite a graça, irmão. A graça é um favor, mas ela é um poder. A graça não é algo passivo. Quando a graça de Deus entra em você, entra o poder de Deus em você. Amém? Quantos podem dizer aleluia? Meu irmão, quando o poder de Deus está em você, é a dinamis, é uma dinamite. O que uma dinamite faz, irmão? Explode.
Você foi chamado para explodir. Espera aí, vou explicar esse negócio direito, senão daqui a pouco você vai sair daqui dizendo Sérgio do Ramais. Você vai explodir todo o foco do inferno, irmão. Tem gente que diz assim, aí, tem que chamar aquele irmão lá para orar. Vai você orar, irmão. O poder está dentro de você, irmão, igreja. Esse é o reposicionamento para mim e para você. Até quando a gente vai ficar esperando o fulano, o ciclano, o profeta? Amém, irmão? Deus pega o corpo e dá os dons. Tudo é importante. Mas você também é. Você também foi chamado para isso. Posso ouvir um amém? Oh, Deus. Então ele foi chamado para ser bênção para as famílias da terra. E Abrão se tornou Abraão, pai das nações. Ele era um pai elevado, agora ele é pai de multidões. Deus fala com ele lá em Gênesis capítulo 12, mostra tudo aquilo, vem para fora e mostra as estrelas dos céus, a areia da praia do mar, e diz, assim será a tua descendência. E aí que Abraão está angustiado, cadê meu descendente, cadê meu descendente? Quando o descendente chega, o Isaac chega, o Ismael agora já foi deixado, porque Deus falou, manda sair da tua terra, da tua parentela, dispensa porque eu vou cuidar dele. Tem coisa que a gente fala, meu Deus do céu, que dificuldade que a gente tem de obedecer. Porque as nossas emoções, elas estão tão presas, e eu tenho certeza que as emoções de Abraão estavam presas ao seu filho Isaac, melhor, Ismael. Mas quando ela foi liberada para o deserto, o anjo apareceu, escutou o choro do menino, irmão. Diga, Deus escuta choro. Mas como é que Deus escuta choro? Deus escuta choro até para dentro. Ele sabe, ele decodifica. Lágrimas tantas vezes na presença de Deus são sementes. Às vezes as suas lágrimas, meu irmão, elas estão sendo codificadas no mundo espiritual, e o intercessor Jesus que está à destra do Pai, ele está intercedendo por nós lá, do ladinho, diga do ladinho. E tem um que está dentro de mim, que também faz intercessão com gemidos inexprimíveis diante da presença dele. Diga, o céu tem Deus, na terra também tem Deus. Deus está dentro de você. Você tem dificuldade de crer nisso, irmão? Eu sou tão carnal. Eu também. Até porque você está nesse invólucro ainda. O nosso pai Adão, a nossa mãe Eva, eles estavam no paraíso e tinha um revestimento espiritual sobre eles. Eles nem reparavam da sua natureza carnal. Até que... E ali na semente de Abraão, Jesus estava profetizado. Olha o que Deus está fazendo, reposicionando, lá desde a queda do Éden, o Abraão chamou para que ele abençoasse as famílias. E aí agora começa a construir a história das nações, dos povos. Diga, Jacó também foi chamado para um reposicionamento. Para que Jacó foi chamado? Para dar destino, para dar direção, para dar direção à própria nação. Ou melhor, a uma nação. E essa nação seria um modelo para as outras nações. Mas o homem está se metendo nas suas encrencas. Olhe para você mesmo, diga, eu mesmo. Estou sempre metendo encrenca. Estou sempre querendo fazer do meu jeito e não paro para ouvir o que Deus já disse. Diga, Deus já disse. Pare de ficar correndo atrás de algo que Deus ainda não disse, mas existem muitas coisas que Deus já disse. E Deus disse também para Jacó, do jeito que ele faria. Eu não posso entrar em cada detalhe porque é muito rico. Mas você vai ver que um dia Jacó se deitou numa pedra e ele sonhou. Ele via anjos o quê? Subindo e descendo. Diga, subindo. Quer fazer do jeito de Deus? Suba, depois desça. Às vezes a gente está querendo descer demais, está querendo falar demais, está querendo dizer de qualquer jeito. Não, vamos fazer do jeito certo, vamos subir. E depois a gente vai ver os anjos descendo e dando seus comandos, dando a sua direção para o que nós precisamos fazer. Posso ouvir um amém?
E você sabe que ali foi construída através do pai Jacó. É construída as 12 tribos de Israel. E aí tem toda uma história longa sobre isso. Antes de Jacó tem Noé, né? Noé está antes, não é isso, gente? Ajudem aí. Hã? Antes de Jacó, ok? Antes de Abraão ainda. Né? Logo depois daquela queda, Deus reposiciona e chama quem? Noé. Esqueci de botar aqui numa cronologia. Chama Noé. E Deus dá uma incumbência a Noé. Fazer o quê? De uma arca. Diga, a arca da salvação. E ela estava longe pra caramba do mar, gente. Você obedeceria? Nunca tinha chovido até então na terra? Como é que você vai acreditar num negócio desse, gente do céu? Meu irmão, quando Deus fala, todas as incertezas vão embora. Todo medo, todo pavor, toda insegurança vai embora quando a gente consegue ouvir a voz de Deus. Amém? O que eu e você precisamos é ouvir a voz de Deus. E eu vou te dizer, a voz de Deus, ela é, como fala? Além de ser perceptível, ela não pode ser confundida. Inconfundível. É a voz de Deus. Mas como é que eu sei, Sérgio? São muitas vozes. Voz disso, voz daquilo, voz daquilo. Meu irmão, quando Deus fala, e aí tem sinais proféticos para mostrar isso. Uma delas é a paz de Deus. Todo lugar onde a paz de Deus está, é onde tem a confirmação, o governo de Deus na nossa vida. Deixa eu continuar. Então Noé foi chamado para dar um reposicionamento, para dar um destino, para dar uma direção, para trazer o propósito da salvação. Diga salvação. Aquela arca representava a salvação, irmão. E eu pergunto para você, quem que entrou na arca? Quem? Quantas pessoas estavam dentro da arca? Quantos eram? Se eu não me engano, eram 8. Quem pode confirmar isso para mim? É isso mesmo? Vai me fazer contar coisa aqui que está errado não, hein? Vou falar que foi vocês que falaram. Eu tenho dúvida. Era Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. Dá 8? Diga 8. É mais do que 7? 7 é perfeição, sim? 8 é o quê? Mais do que a perfeição, é um complemento. 8 é um sinal de aliança, é um sinal de pacto, de eternidade. Entraram quantos ali? Mas era para entrar quantos? Todos. Diga todos. Poderiam entrar, mas só 8 entraram. Quero te fazer uma pergunta, irmão, por favor. Vamos trabalhar para trazer mais gente para a arca da salvação. Não vamos nos conformar que a gente já entrou, gente. A gente já entrou, amém? Pela graça de Jesus Cristo, nós já entramos. E isso nos reposicionou a um lugar de que a gente agora tem que dar destino às pessoas. Você é um embaixador, você é aquele que carrega o sagrado, você carrega Jesus e você foi chamado para dar direção, destino às pessoas, mas elas não querem, Sérgio, elas não ouvem. Você também não queria, você também não ouvia, e Deus insistiu com a sua graça e sua misericórdia sobre mim e sobre você. Por que nós paramos logo? Ah, ele não quer nada, ele não quer nada, que se dane então, se dane nada. Nós vamos insistir, porque nós queremos que mais pessoas entrem dentro dessa arca. Nós precisamos ser uma igreja aqui em Copacabana, que vai trazer mais gente para dentro da arca, irmãos. Tem um monte de gente vivendo do seu jeito, a sua maneira. Ah, é legal, mas o fim disso é trágico. As famílias e os povos precisam entrar na arca da salvação. Ali era uma metáfora, mas essa metáfora era uma construção do profético. Diga comigo, os profetas foram chamados para quê, irmão?
dá destino, direção, para mostrar propósito aos homens, para as pessoas. É aquele que traz daquilo que está na frente, traz para o dia. Isso é o profético. Aquilo que já estava feito, aquilo que já tinha sido declarado, eu trago, eu manifesto. Então diga, os profetas foram chamados para dar destino. Diga, eu sou um profeta de Deus. Eu sei que existem pessoas que profetizam da parte de Deus, mas existe uma boca que precisa se abrir para profetizar e dar direção às pessoas, irmãos. Tem coisa que a gente diz, só o profeta pode fazer, então esse é você. Você é um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor. Quer um exemplo disso? Samuel. Diga, Samuel era governado e dirigido por Deus, sim ou não? Você lembra que a sua mãe, Ana, clamava ao Senhor para que seu ventre também fosse aberto? E ela chorava, 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 chorava. Você vai vendo os caminhos proféticos. Como é que chamava o marido de Ana? Diga, Eucana. Como ela não tinha filho, o que ela fez? Me suscita um filho. E aí Eucana foi lá e teve uma relação com a, como é que chama? Com a Penina. Diga, Penina. Cuidado com tudo aquilo que você gera na carne. A carne vai te perseguir. A Bíblia diz, assim como foi Agar, Penina, olhando, porque Eucana amava a Ana, a cheia de graça. E ela, furiosa com aquilo, ela ficava provocando. Você não tem filho, eu tenho filho, mas eu não tenho filho. A carne sempre vai perseguir. Cuidado com tudo que você semeia na carne, você também vai colher. Jacó com Raquel. Jacó, Raquel e Lia. Tá aí, gente. Isso são figuras. Então o que hoje, sabe? Ô Sérgio, você precisa se relacionar com outra mulher? Eu falei, não, irmão, já tem a carne que me persegue até o... Preciso ter outra mulher não. Essa me basta, maravilhosa. Minha esposa. Minha mulher, meu irmão, isso quer ter uma identidade firmada. Sou mesmo. E ai de mim se não falar que é. Passa uma espada lá em casa, você vai ver uma coisa. João Batista já foi levado para isso, irmão. A cabeça dele já foi dada, a minha, tá tudo certo. E esse menino que foi criado lá com um sacerdote, fazer as contas. Foi criado com o sacerdote, como chamava o sacerdote? Aonde? Isso, vocês estão bom. Hoje é a escola bíblica. Eli, diga Eli. Samuel foi colocado lá no templo para servir. Ele era um sacerdote. Então ele estava lá na casa, no templo, servindo. E Samuel começou a ouvir a voz de... E ele levantou e foi falar com Eli. Eli, você me chamou? Não. Deitou. Ouviu a voz? Eli, você me chamou? Não. Deitou. Terceira vez. Eli, você me chamou? A Bíblia diz que Eli então discerniu que Deus falava com Samuel. Mas Eli não ouviu. Mas Samuel ouviu. Diga, Samuel ouviu. Irmão, quando tem propósito, Deus fala. E aquele menino então foi sendo criado. E desde aquele tempo, ele jamais se apartou da casa do Senhor. Porque a sua mãe tinha feito um pacto. Eu vou te entregar. Eu vou consagrar. O que o Senhor me der é teu. Você consagrou seu filho ao Senhor? Ele já é de Deus. Ele vai sair das mãos do diabo. Ele vai sair das garras do inferno. Eu não sei que dia e que hora. Se eu soubesse, eu podia te contar isso com toda felicidade. Mas eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E os seus filhos, eles serão resgatados do Senhor. Sua esposa, sua mulher. Bota o pacote todo aí. Então,
o profeta Samuel começou a ser usado para Israel, para dirigir, para dar direção, para fazer propósito e tal. E de repente, no meio do processo, um povo começou a pedir o quê? Diga um rei, diga um rei, diga um rei. Não foi, o profeta não foi chamado para dar a direção, só que o povo diz: eu não quero a direção de Deus, eu quero a direção do rei. Meu Jesus. Mas os reis também foram chamados para dar destino, direção, propósito aos povos, irmão. Deus andando com o homem, Deus andando com o homem. O povo, meu irmão, pede um rei. Diga quem era esse rei que o povo pediu e que Deus, levantou, reconheceu. Diga Saul. Sabe o que significa Saul? Diga um implorado. O povo não implorou? Deus deu Saul, o implorado, o desejado, o solicitado, o conseguido por meio de orações. Tem origem no nome hebraico Shaul, derivado do verbo Shaal, que quer dizer pediu, solicitou, orou por. Diga Saulo. Tem a mesma origem hebraica, que é o quê? Saul. O nome Paulo era o nome grego dele. Os profetas, por toda a extensão da Bíblia, diga da palavra, eles vão anunciar a chegada do Messias, diga do Salvador. Era esses profetas que estavam lá, apontando, direcionando, dizendo: vai chegar o Messias, vai chegar o Salvador, vai chegar o Salvador. Você vai ver várias e várias e várias profecias, eu não vou entrar aqui no mérito. Mas existiu um profeta específico que profetizou demais, ou alguns mais específicos, sobre a vinda do Messias, Isaías. E teve um profeta nos dias de Jesus que foi levantado para preparar o caminho do... Quem é esse profeta? Diga João Batista. João Batista, Batista não é sobrenome. Eu sei que muita gente não sabe disso. João Batista não é sobrenome. Em Israel era muito comum as famílias carregarem o nome, da família. Ou se tornou posteriormente, não sei se antes ou depois, mas João o Batista, ele é chamado de Batista porque ele era o quê? O que batizava a gente. Aí tem gente que diz assim: nunca soube disso. É escola dominical hoje. Já? Acelera aí. Estão roubando meu tempo. Confia, meu irmão. Então João começa a fazer o caminho do preparo. Que preparo era esse, irmão? Era ir trabalhando, mostrando, dizendo: rapaz, vem um aí, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Ele está dizendo: cara, sabe quem faz esse tipo de serviço? Um escravo. Ele diz: eu não sou digno nem disso. Eu não sou digno disso. Quando Jesus, publicamente, eu vou mostrar para você, porque mais à frente, por que Jesus só começou o seu ministério com 30 anos? Diga assim: tem um porquê. Diga: Jesus, ele é um cumpridor de princípios. Tem um porquê. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas profetas, diga comigo, profetas. Diga sacerdotes, sumo sacerdote. Diga reis. Até o advento do Messias, irmão, do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Advento vem do latim, significa vinda, chegada, início. Até a chegada do Messias. Isaías capítulo 1, verso 9. Até a chegada dali. Cronologicamente começa a se contar um tempo de plenitude dos tempos. Diga plenitude dos tempos. Agora, meu irmão, você vai ver uma profecia de um reposicionamento que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha o que diz lá:
porém inimizade entre ti entre a tua descendência e o seu que, irmão? Diga descendente. Você estava achando que ele estava falando de quem aqui? Deus está dizendo: eu vou colocar uma inimizade entre o fruto do teu ventre, diga igreja, e o nascedouro dessa semente, diga Jesus. Vai ter uma guerra. Tem guerra contra Jesus? Tem ou não? Tem guerra contra a igreja, sim ou não? Mas escuta aí, ó, o realinhamento da profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, diga, já foi feito. Diga, Jesus já espigou a cabeça da serpente, irmão. Amém? Amém? Mas a Bíblia diz: e tu lhe ferirás o calcanhar. Parece que tem sempre um negócio no nosso calcanhar, né? Sai daqui, rapaz, sai para lá, cão do inferno. Amém? Parece que tem sempre uma coisa, é a verdade. Agora, está em pleno cumprimento, Lucas capítulo 1, 26, 28. Lucas capítulo 1, 26 a 38. E antes disso, de ler o texto, eu vou encerrar depois dele. Diga, Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. Diga, Maria, a mulher da plenitude dos tempos. Diga comigo, Maria, a mulher da plenitude dos tempos. Escute, ela não é a cura e nem a salvação, mas ela, pelo seu sim, diga sim, ela trouxe aquele onde habita toda a plenitude, aquele que é o alfa e aquele que é o ômega. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos para ver se isso é uma verdade? Diga assim comigo, existe um cálice que ele sempre vai apontar para alguma coisa, um destino, um propósito. Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Significa que ela não tinha tido relacionamento, óbvio que ela é virgem, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Diga, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. O que esse anjo está falando comigo? Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha o caminho profético. Não era dali que ele viria? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Olha aí. E o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que eu vou conceber se eu não tenho relação com homem algum? Meio parecida com a pergunta de Nicodemos para Jesus, né? Como é que eu vou nascer de novo? Explica isso para mim. Aonde eu parei? Que versículo? 34, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Lembrou de uma música? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito... Parar que é meu tempo. Amém? O Espírito envolveu aquela mulher, irmãos.
E o Espírito colocou uma semente dentro do ventre dela. Diga semente. Diga eu sou uma semente. Diga assim como Deus colocou uma semente no ventre da Maria. Diga Deus colocou o Messias, o Salvador do mundo, dentro dela. Olhe para mim. Diga Deus colocou a mesma semente dentro de nós. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir glória a Deus? Multiplicado por 1000. Aquela mulher foi achada como alguém favorecida. Deus também olhou para você e disse: você é um favorecido, eu te desejo, eu te quero, eu vou colocar a minha semente dentro de você. Aquela que Adão perdeu, eu vou te reposicionar para o segundo Adão ou o último Adão, Jesus Cristo. Ouviu um amém? É isso que está lá em Romanos capítulo 5. Oh meu Deus do céu, isso é muito poder, é muita graça, é muita maravilha. E será grande que dê você, meu Deus do céu. Mas João disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este conceberá e dará luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Já li isso tudo, meu Pai celestial. Verso 36, respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Diga sombra. Não é isso que diz lá o Salmo 91? Nós estamos à sombra do Onipotente. Com a sua sombra, por isso também Por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36, Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus, o quê? Para Deus não haverá o quê, irmãos? Meu irmão, toma posse disso aí, para Deus não é impossível não. O que pode estar escrito, aquilo que a medicina, ou sei lá o que foi feito, Deus pode transformar, Deus pode colocar, meu irmão, uma vírgula e continuar essa história. O poder do Altíssimo pode fazer, realizar isso. Amém? Porque a gente vai ser crente ou a gente vai ser, sei lá o que, meu irmão. Sei não, vai ter ateu, vai parar de acreditar, vai parar, sabe, vai fazer uma apostasia da fé. Não, nós não vamos chamar de apostasia não. Meu irmão, você foi chamado para dar direção, você foi chamado para dar, sabe, voz, para carregar, sabe, a presença de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, e aí, olha o que diz o verso 37. Porque para Deus não é impossível nem todas as suas promessas. Então disse Maria, escuta aí, aqui está a serva do Senhor. Quando o anjo disse, irmão, o que ela fez? Eu não sei como vai ser. O anjo disse, o que o anjo falou? Porque para Deus não haverá impossíveis. Deus não falou isso sobre Sara? Sim ou não? Por que o Isaac foi chamado de Isaac? Filho do riso. Porque quando Deus disse que ela ia conceber, o que ela fez? Ela riu. E Deus falou, então vai chamar Isaac. O povo não pediu um Saul? Toma um Saul. Aquele que foi pedido, implorado, toma Saul. Que se chama Samuel. Aquela mãe ali sabe com certeza. Que se chama Samuel. O que significa? Deus ouve, Deus escuta. Nós precisamos saber que Deus ouve, que Deus escuta. Clamor, Deus ouve, Deus escuta. Intercessão, pessoas que se dispõem. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. O que Deus já te prometeu, irmão? Agarra aí, segura firme, não solta, não solta, não solta. O diabo está dizendo para você, larga, abandona, não tem mais jeito. Não solta, não solta, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele só não vai cumprir se você desistir. Mesmo assim eu nem sei, mas facilita as coisas, irmãos. Porque o que Ele precisa é de um ventre para gerar o propósito da eternidade. Você carrega uma semente, e essa semente que você carrega é semente de vida e de poder. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre, diga comigo, que se cumpre, ou que se cumpra, desculpa,
que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, mas a palavra não. Meu irmão, o profeta pode passar para a sua vida, ele vai embora. O que ele pode deixar é semente de promessa. Se você agarrar a semente de promessa. A Bíblia diz, como é que diz lá o versículo lá, sobre ouvirei os profetas e prosperareis. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperarei. Quando fala em prosperidade, crente só pensa em dinheiro, meu irmão. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Dinheiro não governa a nossa vida, não. O que governa a nossa vida é a palavra de Deus. O dinheiro vai seguir a gente. O dinheiro vai abençoar a nossa vida. Mas não seremos amarrados pelo dinheiro. Amém? Nós seremos um povo que teremos para dar, irmão, para emprestar, sabe, para realmente sobejar, em nome de Jesus. Se a gente entender, como disse Maria, aqui está a tua serva, serva do Senhor sou eu, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meu irmão, fica de pé, por favor. Que se cumpra em ti, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus falou para você, conforme aquilo que a palavra de Deus garante para você. Amém? Não, espera aí. Eu sou crente que eu creio no que Deus faz. Você não é uma madeira, você não é uma pilastra, você é gente. Gente responde. Eu perguntei para você, você quer ser alguém que é um servo, uma serva, que diz para o Senhor, cumpra em mim a tua palavra, ou a palavra que o Senhor já liberou? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não é muito pelo gritar, não é muito pelo mas deixa eu te dizer uma coisa. Meu irmão, essa caixa aqui precisa ressoar alguma coisa. Quando a palavra de Deus entra, ela entra e ressoa alguma coisa. Eu pergunto para você, por que você como receptor não diz, Senhor, cumpre em mim a tua palavra? Eu não quero saber o que o pai disse, a mãe disse de ruim. Eu não quero saber o que o chefe disse, o que aquele outro falou, o que aquela desgraceira soltou, aquele não sei o que enviado do inferno falou. Eu quero saber o que Deus disse sobre mim e a promessa dele. E eu vou te dizer, cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. Quando Maria chegou na casa de Isabel, nós não temos tempo para ler. O que a Bíblia diz? Dentro do ventre de Isabel, fez o quê? Um reboliço. Que é um mistério. Escuta, todo lugar que você vai estar junto com profetas, homens e mulheres de Deus que carregam promessa, o teu espírito vai mexer com dele. Por isso, irmão, vou te dizer uma coisa, por favor. Por isso, irmão e irmã, te dizer uma coisa. Entenda isso com sabedoria. Por favor. Senão depois a gente fica dizendo que a gente falou que nós não dissemos. Escuta o seguinte, não cole com ninguém que não tem uma identificação no espírito com você, daquilo que Deus já falou com você. Você pode passar, você vai falar, você vai andar, você vai conversar, mas ó, para quem você tem relação, intimidade, é só para quem anda afinado no espírito que não você. E a gente vai avançar como igreja no propósito. Para de ficar ouvindo Sambalá e Tobias e nada, irmão. Deus disse, Deus vai cumprir. Na minha casa, na minha família, no meu filho, na minha filha, na minha esposa, Deus vai cumprir. Eu estou posicionado. E eu não me posiciono só, sabe, hoje saí daqui carregado. A pergunta é carregado de quê? Tem gente que sai carregado com um culto cheio de acusação, cheio de eu não sou. Para de passar, reposiciona, irmão. Jesus já acertou esse negócio para nós. Jesus carrega uma semente de mim. Ai, eu queria tanto ser Maria agraciada. Meu irmão, hoje o poder do Altíssimo habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos está dentro de nós. Se eu não crer nisso, meu irmão, para que eu sou crente? Vai logo para o céu. Vai logo para o céu. Não está fazendo diferença na terra, pede para Jesus te promover.
É para nessa terra aqui, é para fazer a diferença, para dar direção, para ser, sabe, uma voz. E para de ficar, sabe, ai, crente que é caldo de crente, sabe, assim. Pô, meu irmão, para com isso. Deus não tem isso para mim e para você, irmão. Jacó mancou, mas vou te dizer, o manco dele está melhor do que as minhas pernas certinhas. Sabe por quê? Porque quem atingiu ele foi o poder de Deus. Foi só para ele não esquecer de quem é que toca quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente crê. Em nome de Jesus, a chave, diga comigo a chave. A chave é a seguinte: cumpre em mim, Senhor. Meu irmão, eu vou te dizer, se não tiver mais ninguém aqui nessa igreja e Deus ouvir a minha oração, tá tudo certo. Porque se Deus cumprir em mim, meu irmão, o que Ele precisa fazer, eu farei. Ah, mas o fulano não fez. Ah, os 10 no espias não fizeram, mas 2 fizeram. Não pensa no número, pensa na promessa. Não pensa na circunstância, pensa naquilo que a voz de Deus tem falado e tem dito. Não é preciso você ter nenhuma outra profecia, porque isso aqui é a Bíblia, tá? A Bíblia que está aqui dentro, tá bom? Isso aqui é a maior promessa que a gente pode ter. Então a chave é: cumpre em mim, Senhor, cumpre em nós. Diga comigo, conforme tua palavra. Diga conforme tua palavra. Significa na forma da tua palavra, na ação da tua palavra, gera e cumpre em mim. Cumpre em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos ventres nós temos aqui? Ventres espirituais. Sabe de uma coisa? Não importa se os ventres eram estéreis ou não. Não importa que eles estavam diante de Deus. A promessa vem. Apresente o seu ventre espiritual diante do Senhor. Você quer o impossível na sua vida? Você quer o impossível na sua vida? Quem faz é Deus. Mas apresente diante do Senhor o seu ventre. Senhor, em nome de Jesus, nós ficamos com a promessa, Senhor. Nós ficamos com a promessa, Senhor. Ah, Senhor, tantas vezes em nós a fraqueza, a esterilidade, a impossibilidade, mas a semente daquele que realiza o impossível está dentro de nós. E nós declaramos sim, Senhor. Nós declaramos é hoje, Senhor. Nós declaramos: cumpre em mim, cumpre em nós a tua palavra, cumpre em nós a tua promessa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos diante das impossibilidades, ao Deus que é todo poderoso, que habita dentro de nós, que vela pela sua palavra para cumprir. E nós chamamos nesse tempo o cumprimento das promessas. Nós declaramos filhos sendo gerados. Amém. Nós declaramos filhos vindo à luz. Nós declaramos filhos vindo à luz. Promessas vindo à luz. Promessas sendo visíveis. E declaramos novas promessas sendo implantadas nos nossos ventres espirituais. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E nós declaramos essa marca sobre as nossas vidas, sim, sobre as nossas casas, sim, como um selo sobre nós, como um selo sobre nós, como um selo sobre nós. Cumpre em nós, Senhor, cumpre em nós, cumpre em nós. Eu queria chamar você. Você sabe que a gente não faz isso como uma forma mecânica, embora seria maravilhoso a gente fazer oração de forma mecânica, porque a oração resolve. Mas eu queria chamar você que quer se comprometer e ser uma chave, de ser um agente, de carregar, de trazer, de fazer. Senhor, cumpre em mim conforme a tua palavra. Não importa, escute o que eu vou te falar. Não importa se você tem muito tempo ou não muito tempo de cristão. Não importa qual é a tua realidade, qual é a circunstância. Você pode até mesmo dizer assim: Senhor, eu estou em pecado, eu estou debaixo ainda de uma amarra. Deixa eu te dizer uma coisa: se você disser para o Senhor: Senhor, cumpre em mim conforme a tua palavra. Se você deseja, ainda que luta com guerra, com prisões,
vem até aqui, por favor. Se você quer, vem até aqui, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Você é aquele que precisa carregar a promessa. Você tem a promessa do Messias, do Salvador, daquele que realmente é luz. Que você seja um instrumento de vida, de poder, de transformação. Que você realmente seja um homem, uma mulher, ainda com mais consciência. Não é que você não tenha, com muito mais consciência. A partir hoje dessa nova liberação, que você tenha consciência de dizer: Senhor, eu sou aquele que dou direção. Eu sou aquele que realmente trago promessa. Eu sou aquele que trago e carrego promessas. Eu carrego propósito, em nome de Jesus. Fica aí agora, meu irmão, no Senhor. Começa a dizer ao Senhor: Senhor, cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim a tua promessa, cumpre em mim a tua palavra, cumpre em mim, Senhor, como tu cumpriste na vida, Senhor, de Maria, tu cumpriste na vida de tantos servos e servas do Senhor. Cumpre em mim, cumpre em nós, cumpre, Senhor, cumpre enquanto nós cantamos uma canção. Oh, nós cantamos uma canção ao Senhor. E você fica aí buscando, recebendo do Senhor toda a liberação do Senhor. Se você tem o desejo de que alguém realmente ore com você, eu gostaria que os pastores, o óleo já está aqui, por favor, nos ajudem aqui. Se você entende do Senhor, vem aqui nesse pouco tempo, nesses minutos, para orar, liberando sobre a vida desses homens e essas mulheres. Pastor, escute aqui, libere sobre a vida dele, libere sobre a vida dela propósito, libera sobre a vida dele direção, libere sobre a vida dela promessa se cumprindo, na vida dele e dela se cumprindo, em nome de Jesus. Oh, rabaxere, aralabarrachá, oh, ralabarraxere, aralararabassaz, oh, xere, haramanamanas, xei, barrababaço, xerei, o meio arracei, xerei, tere, carabas. Oh, xareta, babá, nada me tem, Senhor. Oh, babá, grande, cheguei, que barraco, grande, rochei. Oh, direção, voz de Deus, oh, canal do Senhor, ei, Senhor, é tua direção. Oh,